isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos bem e vamos voltando para nos fortalecer com a palavra do nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo 102. E nesta leitura fica clara, fica bastante patente a fragilidade humana, a nossa condição de seres finitos, com grandes possibilidades de definhamentos, abatimentos, e a gente aprende juntos na palavra do nosso Deus. Você tem o privilégio e o benefício de conhecer o Senhor e de gostar, de se alimentar, de se orientar pela Santa Palavra. Então, vamos ler. Salmo 102, versículos 11 a 18. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua súplica. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Meus amados irmãos, não é estranho para os leitores da Bíblia o conhecimento de que Israel tem uma das terras mais limitadas, portanto, a nação pequena numericamente e pequena geograficamente. A terra de Israel, apesar de ser realmente pequena, ela se torna minúscula, tendo em vista as diferentes áreas. Em Israel, apesar de pequeno, tem uma área que é deserta mesmo. Tem uma área que é de floresta muito boa, floresta muito bem conservada, inclusive. Tem uma área que eles plantam somente com a ajuda da irrigação, porque não chove. É uma terra muito diversificada, mas todas as áreas têm pessoas, todas as áreas é bem assistida e até mesmo no lugar que não chove, no lugar que não teria condição de desenvolver naturalmente, é desenvolvido tecnologicamente. Então, é interessante, e esta declaração do texto mostra a fragilidade do ser humano, mostra suas limitações, mas mostra também suas decisões. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que seca, eu vou secando. Mas tu é o mesmo, tu permanecerás para sempre, a tua memória permanece de geração em geração, e tu te levantarás para defender Sião.
e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, chegou. O versículo 14 é importantíssimo, porque eles reconhecem agora a necessidade do local. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras. Uma outra versão diz: os teus servos amam até as suas pedras. Os teus servos amam até as pedras deste lugar. E compadece-te, Senhor, compadece-te do seu pó. É algo grandioso. É algo maravilhoso para nós, para o nosso pensamento de quem vive no Ocidente, em países como o nosso, que é gigantesco, um país gigantesco, com uma capacidade extraordinária. Mas, meus amados irmãos, nós temos muito, o nosso território é riquíssimo, tem tudo, e muitas vezes não valorizamos, mas eles valorizam. E o que é importantíssimo nisto também, meus amados, é que eles falam da presença de Deus. Os gentios temerão o teu nome, Senhor. Todos os reis da terra glorificarão o teu nome. Como é que os reis da terra glorificam a Deus? Reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua autoridade. E quando é que isto aconteceu? Não aconteceu. Quando acontecerá? Os estudiosos acreditam, e eu me incluo, apesar da minha estatura, que é no milênio. 1000 anos de paz. O chamado cristianismo não acreditam igualmente nisto. Alguns acreditam que o milênio será literal, outros acreditam que o milênio é figurado, e tem até os que acreditam que o milênio aconteceu. E é o mais ridículo, na minha avaliação, é que acha que este milênio foi quando a Igreja Romana, cerca do ano 500 até 1500, foi praticamente absoluta. Uma loucura até esse pensamento, que a Igreja Romana nunca foi Igreja de Jesus. Quando ela se torna a Igreja Romana, ela deixa de ser qualquer coisa de cristão. Passa a ter só o nome, mas é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nem cristão aparece no nome. E foi a pior coisa que podia acontecer à Igreja de Jesus. Foi esta associação do paganismo romano com a sua roupagem, e falando de Deus, falando de Jesus e do Espírito Santo, com o Evangelho, que não tem nada a ver. Mas aqui, o salmista, meus amados irmãos, ele fala do futuro. Quando o Senhor se levantar, quando o Senhor edificar Sião, quando a glória do Senhor aparecer em Sião. No versículo 17 diz: quando ele atender a oração do desamparado, quando o desamparado realmente acreditar que pode fazer oração e não estará falando em vão, orando em vão, tudo isto vai ser registrado. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que nascer, o povo que se criar, louvará o Senhor. Aqui eu vejo, muito embora não tenha pares para concordar comigo nisto, eu vejo como uma referência do salmista, 1000 anos antes de Jesus Cristo, falando sobre a igreja. Esse testemunho da ação divina seria registrado, e o povo que nascer, o povo que se criar, louvará o Senhor. Na verdade, o nosso Deus não teria outra nação fora Israel. Não tem outra nação fora Israel. Deus tem uma igreja formada por pessoas de todas as nações, raças, tribos e línguas, mas nação, literalmente, somente Israel. Por que Deus fez isto?
porque Ele é soberano. Eu não tenho resposta outra, você não teria resposta outra. O Senhor fez isto porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele tem a palavra, tem o poder e decide. Agora, não tem como não pensar que o salmista, como era um profeta, falando pelo Espírito, se refere à nação igreja, à nação sem pátria, à nação de peregrinos, à nação de cidadãos dos céus. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá a sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado, isso aqui é do necessitado, do pobre, e não esquecerá, não desprezará, não jamais fará acepção de pessoas em relação ao necessitado. Não desprezará a sua oração. E isto será registrado, isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar. Eu não vejo outra maneira de entender isto a não ser uma referência pelo Espírito à igreja que nasceria 1000 anos depois. Que Deus possa abençoar meus irmãos, dando graça, vigor, prazer na lei do Senhor e compreensão desta maravilhosa revelação que, mesmo vindo no conta-gotas, o nosso Deus faz isto porque Ele é soberano. Então, fala um pouquinho através de Moisés, fala um pouquinho através de Isaías, vai falando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até revelar a sua plena vontade, a plenitude da sua vontade. Isto fortalece o nosso coração. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos fazer a oração e eu quero me referir a uma família inaugural aqui no Memorial da Oração. A família do irmão Paul, a Rebeca e o Levi, o filhinho deles. Esta família, ela é filha do irmão Américo, da irmã Iracema. O Paul não conhece os pais. E o Levi é o filhinho deles, é o netinho, o único neto, é filho único e neto único do irmão Américo e da irmã Iracema. Hoje eu estava vendo um videozinho dele e eu amei ver aquilo ali, lembrando dos meus irmãos, meus filhos, meus netinhos, que nós tivemos uma experiência muito parecida e agora, porque a família cresceu, eu tenho um netinho quase da mesma idade dele, que é Levi também, eu não disse para o Américo, mas tem, e o Levi é tão esperto quanto ele, e é uma benção. Então, agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos, orar pelo Paul, pela Rebeca e pelo Levi. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu grande amor por nós. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra santa e, Senhor, pela tua grandeza em revelar o teu amor, em revelar, meu Senhor, o que viria depois. Amado Pai, guarda a tua igreja, guarda os teus servos. Te louvamos, meu Senhor, pelo testemunho das Escrituras e suplicamos por cada vida. Agora, meu Senhor, te apresentamos o Paul, a Rebeca e o Levi. Guarda, meu Senhor, aquele casal e o seu filhinho. Guarda, meu Senhor, suas vidas. Dá, meu Senhor, toma o primeiro lugar, meu Senhor, na vida dos meus irmãos, dando a tua graça e proteção. Amado Senhor, opera na vida deles e dos seus familiares. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados, a paz do Senhor e bom dia.